Deus, nosso Pai, possa nos assistir nesses momentos preciosos em que juntos temos a condição de refletir sobre esses ensinamentos contidos nessas obras que nos são trazidas através de um árduo trabalho desses missionários do amor. Vamos falar hoje sobre o livro Ação e Reação, de autoria do espírito André Luiz e psicografia do médium Chico Xavier. André Luiz e seu companheiro Hilário estão acompanhando um trabalho no plano espiritual junto ao assistente Silas. A história se resume ao apego excessivo aos bens materiais por parte de Antônio Olímpio, que, para preservar a herança total de sua propriedade, contribuiu para o desencarne dos seus irmãos, Clarindo e Leonel, visando uma existência obcecado pelo pesadelo do ouro. Casado com Alzira, tiveram um único filho, o Luiz. Quando Alzira desencarnou, Luiz tinha apenas 6 anos e cresceu, assimilando a usura do pai e desenvolvendo um vício que já fazia parte do seu espírito, que era a paixão ao dinheiro. Crescendo, ele possuiu uma esposa e 2 filhinhos, que até eles passavam necessidade pelo seu amor imoderado à riqueza. Mais adiante, o seu pai Olímpio desencarna e Luiz, herdeiro de muita riqueza e amando toda essa situação, continua sofrendo o assédio de seus tios, Clarindo e Leonel, que eram os obsessores, potencializando assim o seu amor ao ouro e trazendo a ele uma total infelicidade. Aqui vemos que a conquista de todos nós, essa tão sonhada felicidade, ela é a paz da consciência. Nenhum bem material é capaz de suprir as nossas dores, o nosso desequilíbrio. Em visita de socorro à residência de Luiz, o André Luiz, o Hilário, acompanhados do assistente Silas, eles vão até essa residência do Luiz. E o assistente Silas, ele pronuncia argumentos despretensiosos junto aos obsessores Clarindo e Leonel, o que os faz temerem uma possível modificação de sentimentos. E é então que Silas, humildemente, vai contar a sua história de quando estava encarnado. Vamos lá, essa história que está no livro Ação e Reação. Aqui quem fala é o assistente Silas. Pela sedução do dinheiro também caí na última passagem pela terra. A paixão da posse governava-me todos os ideais. A fascinação pelo ouro tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável, fugia ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor com largueza dos bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres transformou-me num réprobo do paraíso familiar, convertendo-me ainda num verdugo intratável, naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo da minha temporária dominação. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna cuja posse total ambicionava, não hesitei em adotar a delinquência como sócia infernal do meu terrível caminho. Tanto quanto posso abranger com a minha memória presente, lembro-me de que em minha última viagem pelos domínios da carne, desde a meninice, me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que, por muitas e muitas vezes, fui usurário terrível entre os homens da terra. Hoje sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na derradeira existência
num lar bafejado por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la, a golpes de vontade firme na lavoura incessante do amor fraterno. Caindo, porém, lamentavelmente por minha infelicidade. Era eu o filho único de um homem probo que herdara dos avoengos consideráveis bens. Meu pai era um advogado correto e, por excesso de conforto, não se dedicava aos mistérios da profissão, mas profundamente estudioso. Vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais que, de alguma sorte, lhe subtraíam a personalidade e as cogitações da fé. Minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso e digno, e, embora sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava incutir-nos o dever da beneficência. Recordo-me com tardio arrependimento dos reiterados convites que nos dirigia, bondosa, para que lhe palmilhássemos as tarefas da caridade cristã, convites esses que meu pai e eu recusávamos, sem discrepância, encastelados em nossa irreverência enfatuada e risonha. Minha genitora cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo o azinhavre da usura e, reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai, homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, ela concentrava em mim seus propósitos de elevação. Para isso, buscou estimular-me ao gosto pelos estudos de medicina, alegando que ao lado do sofrimento humano poderia eu encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus, ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé. Intimamente eu escarnecia das sagradas esperanças de quem me era a criatura mais cara ao espírito. Contudo, sem poder resistir-lhe ao acerco afetivo, consagrei-me à carreira médica, muito mais interessado em explorar os enfermos ricos, cujos agravos do corpo indiscutivelmente lhe facultariam amplas vantagens materiais. Entretanto, em vésperas da vitória estudantil esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física, vitimada por um acidente de angina. Nossa dor foi enorme. Recebi meu diploma de medicina, qual se me fora ele detestada recordação. E não obstante os estímulos da bondade paterna, não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada. Recolhi-me à intimidade doméstica, de que me ausentava tão somente para as estações de entretenimento e repouso, então mais que nunca chafurdado na sovinice, porquanto acompanhei o inventário de minha mãe com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai, egoísta e displicente, mas nunca avarento quanto eu. Compreendi que a fortuna herdada me situava, para meu infortúnio moral, a cavaleiro de qualquer necessidade da vida física por largos anos, desde que não me confiasse a dissipação. Ainda assim, quando vi meu genitor inclinado às segundas núpcias, quase aos 60 anos de idade, fiz quanto pude indiretamente para dissuadi-lo, afastando-o de tal intento. Ele, todavia, era um homem resoluto nas decisões e desposou Aida, uma jovem da minha idade que mal se avizinhava dos 30 anos. Recebi a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico e, tomando-a por aventureira comum à caça de fortuna fácil, jurei vingar-me. Passei a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alijar Aida de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, sem melindrar meu pai doente. E
Nos projetos criminosos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como suprimi-la sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar? Não seria aconselhável desmoralizá-la antes de tudo, aos olhos dele, para que não padecesse qualquer saudade da mulher condenada por minha desvalia? Tramava no silêncio e na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse a ida, representando-lhe a autoridade. Pela primeira vez acedi com prazer. Pretendia conhecer-lhe agora de mais perto as afeições. Funestos propósitos nasciam-me no crânio. Desse modo, durante a alegre ágape, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta, e que a cortejara em solteira. Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário e fanfarrão, que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo de meu pai, desde então o associei ao nosso campo doméstico, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia enamorado anos antes. A praia, o teatro, o cinema, bem como passeios de variados matizes, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais intencionalmente eu atirava os dois primos nos braços um do outro. Aida não me percebeu a manobra. Embora resistisse por mais de um ano à galanteria do companheiro, acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer-lhes as relações, até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Inventava jogos e distrações para reter o sedutor em nossa casa. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E certa noite, em que, cauteloso, aparentei completa ausência do nosso tempo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu, procurei meu pai em sua dependência de enfermo e, mascarando-me com intensa dignidade ofendida, chamei-o a brios numa exposição sintética dos fatos. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas, e nada mais fiz que conduzi-lo cambaleante até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte e meu genitor desolado encontrou o flagrante que eu desejava. 2 semanas arrastaram-se pesadas para a nossa equipe familiar. Enquanto Aida ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta, afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas para que os bens de nossa casa fossem, na maioria, guardados em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se perante as autoridades legais. Prosseguia em minha faina delituosa quando minha madrasta apareceu morta. Os clínicos de nossa amizade positivaram um envenenamento fulminante e, constrangidos, notificaram a meu pai tratar-se de um suicídio, de certo motivado pela insofreável neurastenia de que a doente se via objeto. Meu genitor estava mais sombrio nos aparatosos funerais. Contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me. Agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me. Minha satânica alegria, porém, durou muito pouco.
desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-se para não mais se erguer. Debalde, médicos e padres amigos procuraram oferecer-lhe melhoras e consolações. Ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, na qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado Aida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual. Isso, no entanto, assegurava-me vencido. Impunha-lhe também a morte, de vez que não conseguia perdoar a si mesmo, passando a carregar consigo um fardo de remorso constante e intolerável. Pela primeira vez, minha consciência doeu fundo. O apego aos bens da carne arrasava-me a vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem pranto de dor. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa solarenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho, e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação falavam-me de crime e remorso. Muitas vezes a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes a escarnecerem de minha dor. E, em meio da malta de insensíveis demônios a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai clamando para minha alma: meu filho, recua enquanto é tempo. Fiz-me arredio, desconfiado. Em pavorosa crise moral, demandei a Europa, em longa viagem de recreio. Mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar-me as chagas interiores. Em toda parte, a refeição mais nobre amargava-me na boca, e os mais belos espetáculos artísticos deixavam-me apenas ansiedade e desolação. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com a nossa antiga residência. Amparado pela afeição de velho amigo de meu genitor, aceitei-lhe o acolhimento por alguns dias, até que minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. Embalado pelo carinho familiar daquele amigo, deixei que longos meses passassem, tentando imerecida fuga mental. Até que numa noite inolvidável para mim, na qual minha gastralgia se transformara num azorrague de dor, tomei um frasco de arsênico na adega do meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixara na véspera, e o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis. Qual acontecera à minha madrasta, que desencarnara em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas. E os amigos que me asilavam no templo doméstico, desconhecendo o equívoco de que eu fora vítima, admitiram sem qualquer sombra de dúvida que eu buscara no suicídio a extinção das penas morais que me castigavam a alma de moço rico e entediado da vida, segundo a versão a que deram curso. Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós, como quem procurava o efeito de suas palavras, e prosseguiu. Isso, porém, não bastou para ressarcir minhas tremendas culpas. Dementado depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio, enquanto os quadros vivos assim me exteriorizarem da mente algemada as criações de si própria, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achava igualmente a caminho de sua recuperação, e unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Transcorridos alguns instantes de pesado silêncio, concluiu: como vem, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda.
tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens. Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro, aparentemente sem aflição e sem problemas. A confissão do assistente valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas, e talvez por isso mesmo entráramos todos em grave meditação. Compreendemos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que indiscutivelmente ampliaria os próprios méritos. Apenas tive coragem para considerar respeitoso. Oh, meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer às vezes a inconsequência de um simples minuto. Bom, quando ouvimos em palestras que todos somos devedores, muitas vezes até duvidamos daquilo que ouvimos. O que vale aqui é o processo de renovação diante de nossas imensas faltas. Não basta o arrependimento. É necessário o trabalho no bem para o alívio de nossas consciências. Errar, todos erramos, mas é necessário muita humildade para reconhecermos nossos erros e trabalhar duro contra as nossas próprias imperfeições. No caso que vimos agora, o assistente Silas, através de sua própria história de imperfeição, conseguiu humildemente modificar a atitude mental de dois obsessores e, ao mesmo tempo, instruir Hilário, André Luiz e a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.